Oi, gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso aulão de Antropologia 3. Nós somos os monitores. Eu não sei se eu preciso me apresentar, acho que vocês já conheceram a gente ao longo do semestre, né? Mas a Nina foi gentil e criou um índice, né, para deixar mais bem orientado. E o percurso que a gente vai trilhar é basicamente o mesmo do curso, assim, da disciplina que o Guilherme deu, né? A gente vai tentar passar aula por aula, né, pulando a aula de introdução e dar um panorama um pouco resumido, né, por conta do constrangimento do tempo. Mas é isso, vamos para não comer tempo com explicações. Né? Eu queria começar falando sobre a proposta do curso, que essa disciplina, tradicionalmente, né, a gente lê meio extensivamente os textos do Lévi-Strauss, né? Que ele é visto, principalmente aqui dentro da FEFELESH, como o pai do estruturalismo e o autor estruturalista. Né? E o curso ministrado pelo Guilherme agora foi pioneiro no sentido de reconhecer que a antropologia do Leroy-Gourhan também é estruturalista. Apesar do Leroy-Gourhan não usar esse termo, né? Ele não tem essa vontade de construir um quadro de pesquisa assim como o Lévi-Strauss fez. Aí a Nina vai se aprofundar mais na discussão sobre o que configura o caráter estruturalista por os dois autores, mas eu vou dar um spoiler breve e um pouco incompleto. Quer dizer que o central para essa configuração de qualquer análise como estruturalista é o distanciamento do caso a caso em favor daquilo que não muda, que é daquilo que é constante por trás de cada fenômeno ocasional. Assim. Então, nisso vai residir o legado da linguística para o Lévi-Strauss e da filosofia bergsoniana e da paleontologia para o Leroy-Gourhan. Além disso, a análise combinatória das categorias no mundo de um repertório limitado, seja ele intelectual ou técnico, é uma das principais características da análise estruturalista. Esse curso também tem como objetivo identificar onde reside a antropogênese, que é um tema que o Guilherme martelou, né, ao longo das aulas, no pensamento dos dois autores, que é um assunto que será mais abordado pela Mariana e pelo Moisés, né, quando eles falarem das estruturas elementares do parentesco e do gesto. O que me parece mais importante nessa introdução do aulão é pensar a maneira como essa disciplina nos permitiu identificar a potência dos dois autores, as limitações históricas deles e os embates político-intelectuais que fizeram o estruturalismo do Lévi-Strauss virar hegemônico no Brasil e principalmente na FEFELESH e nessa antropologia canônica brasileira, né, de Eduardo Viveira de Castro, Manuela Caneta da Cunha e entre outros. Agora, partindo para a primeira aula de fato, a bifurcação muciana, né, os dois moços. A bifurcação muciana é um termo que o próprio Guilherme cunhou, até onde eu saiba, né, para abordar a separação entre essas duas correntes estruturalistas, que é de cada um dos autores. Porque parece que o Moss deu origem a todas as correntes da antropologia do mundo. Assim. Essas duas são alguns dos exemplos. Eu deixei aqui a foto da placa da rua Marcelo Maus, que é a rua da casa da minha avó, em São Miguel, na zona leste de São Paulo. Isso que era meme de internet? Quase extremo leste, a rua Marcelo Maus está lá. Que legal. Tem o Levi também? Não sei, eu só conheço essa. O Cláudio Levi? E é uma rua de 2 quarteirões, assim. Era uma travessinha e ganhou esse nome quando foi. Tem uma bifurcação? Ela ganhou esse nome quando foi asfaltada. Antes era só uma travessa X. Mas o que nos interessa aqui, né, apesar de ser importante a discussão sobre a obra do Marcel Mauss, do Ensaio do Haddad, do Ensaio sobre as Técnicas do Corpo, é a forma que essa obra é recebida no Brasil e a forma que ela é interpretada por cada um dos autores. Então, a introdução à obra de Marcel Mauss, que o Lévi-Strauss descreve como introdução do livro de ensaios do Mauss, quando chega no Brasil, e o texto do Bruno Carcenti, são os
panoramas que vão guiar, principalmente essa primeira aula. Agora, nessas primeiras aspas que eu coloquei aqui para falar um pouco sobre a visão levi-straussiana do ensaio sobre a dádiva, eu não vou ler para a gente não perder tempo, já está aqui, tá disponível. Mas fica evidente que Levi-Strauss pretende guiar para onde ele quer guiar o leitor, né? Para ele, o ensaio sobre a dádiva é o importante, desculpa, tô meio nervoso. É o ensaio mais importante. Estamos em casa. Porque ele se alinha ao tipo de antropologia que o próprio Levi-Strauss cria. A noção de dádiva é central para a gente compreender a proibição do incesto e as estruturas elementares do parentesco. Assim como nesse ensaio, aos olhos do Levi-Strauss, o Moos gera o que vai ser o método de antropologia definitivo, assim, e que vai ser algo que considera a predominância do intelecto humano nas relações sociais. E essa importância que ele atribui a esse ensaio tem um grande caráter de afinidade intelectual. Então, o que seria da obra de Levi-Strauss senão um esforço feito para transcender a observação empírica e atingir realidades mais profundas, para sair dos fenômenos de um povo X ou Y e estudar as estruturas que eles têm em comum, para tornar-se um astrônomo das constelações humanas. Então, no ensaio sobre a dádiva, que ele julga ser esse método legítimo antropográfico, uma citação que não coube no slide, mas eu achei interessante aqui. Os tipos tornam-se assim indefiníveis por esses caracteres intrínsecos e comparáveis entre si, a noção de comparação dos caracteres. Já que esses caracteres não se situam mais numa ordem qualitativa, mas no número e no arranjo de elementos que são eles próprios constantes para todos os tipos. Entretanto, e essa é a ideia que anima o curso, a afinidade não é só intelectual, ela também tem um caráter político. Levi-Strauss e Leroy Gourhan eram vizinhos de sala no Collège de France. E então, como Levi-Strauss pode falar que o ensaio crucial, né, o ensaio da técnica, é crucial para a antropologia dos Estados Unidos e não para a do colega de sala dele? Entendeu? O Leroy Gourhan não é citado nenhuma vez nessa introdução à obra de Marcel Mauss. A própria leitura que o Levi-Strauss faz do ensaio sobre as técnicas do corpo é culturalista. Ela está mais preocupada com a forma pela qual a cultura determina a construção do corpo. E essa interpretação chega ao Brasil na introdução, né? E ela se torna uma interpretação legítima do ensaio sobre as técnicas do corpo, além de toda a obra. Todo o Marcel Mauss recebe essa carcaça culturalista. Agora, na leitura do Leroy Gourhan, o ensaio sobre as técnicas do corpo não recebe essa roupagem. O humano é constituído como homo triplex. Não tem antecedência do social. Nós somos seres biopsicossociais, aquele tripé importantíssimo que o Guilherme martelou bastante, nos quais as características biológicas, psíquicas e sociais têm um valor constitutivo de nós que é bem entrelaçado. O corpo então é construído por meio do desenvolvimento técnico, pela exteriorização do gesto, e no trecho que eu selecionei da antropologia técnica de Verbo, o Bruno Carcenti classifica a antropologia da técnica de Leroy Gourhan como uma ciência de fronteira, situada no ponto de afloramento do biológico e do social. Não é social antes de ser biológica, nem biológica antes de ser social. O corpo é tirado do espaço do diverso, né, da curiosidade, como se fosse só um asterisco que a antropologia pretende ir além, mas ele é lido, como o Mose ensina no ensaio sobre as técnicas do corpo, enquanto o primeiro e mais natural instrumento do homem. E aí eu achei interessante contrapor a ideia que o próprio Leroy Gourhan, né, citado no texto do Carcenti, ele se chama de etnólogo das profundezas, né? Pretende fazer uma etnologia das profundezas, ao contrário do Levi-Strauss, que é o astrônomo das constelações da cultura. Por que ele está nas profundezas? É um material empírico que ele analisa, né? Que é o arqueológico. Permite a ele articular o biológico e o social de uma maneira mais sofisticada. Sim, antecedência de um ao outro. Agora, é um sinal. Bom, galera, então as próximas duas aulas, essa aula introdutória do curso é sempre importante vocês terem muito em mente, porque eu acho que ela meio que situa qual
qual que é a grande hipótese dessa disciplina, né? Que é dizer que não existe só o estruturalismo do Levi-Strauss, mas também tem um caráter estruturalista nessa outra linhagem, né? Que é a teoria do Levi-Strauss. E aí, as próximas 2 aulas, a gente está olhando um pouquinho quais que são as características do estruturalismo, né? O que permite você reconhecer que alguém é estruturalista. E aí a gente falou primeiro sobre o Levi-Strauss e depois a gente falou sobre o Leroy Gourmet. Então, acho que uma coisa que é legal eu falar já de cara é que na primeira dessas aulas, que era sobre o Levi-Strauss, a gente leu o próprio Levi-Strauss, né? Porque o Levi-Strauss se coloca como um estruturalista, né? Ele fundou esse método, ele escreve esse grande livro chamado Antropologia Estrutural, em que ele vai destrinchar esse método. Então é ele falando sobre ele mesmo, né? Que a gente já vai ver que na aula do Leroy Gourmet já não é nem ele falando sobre ele. Mas a gente leu 2 pedacinhos, né, dessa obra, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro capítulo que a gente leu foi Análise Estrutural Linguística e Antropologia. E esse capítulo, ele ajuda a gente a entender de onde que está vindo esse método estrutural que o Levi-Strauss propõe. E ele se funda muito na linguística, né? O Levi-Strauss, ele olha para a linguística como a mais positiva das ciências sociais. Então, ele se inspira na linguística porque ele vê na linguística uma possibilidade da gente ter uma formulação de relações necessárias dentro das ciências sociais, né? E não contingentes. Ou seja, entre todas as ciências sociais, a linguística, de alguma maneira, seria que parece ao Levi-Strauss, a que mais consegue estabelecer regras gerais a partir de fenômenos empíricos. E isso interessa a ele. Isso é o projeto que ele tem em relação à antropologia também, né? Então ele vai se inspirar no que a linguística está fazendo, especialmente a partir dessa virada fonética, que acontece aí na virada do século, depois, em que a gente tem esse estabelecimento de que o importante não são tanto os termos, né, as palavras em si, os sons em si, que os sons em si não carregam um significado, e sim a relação entre esses sons. Né? Uma coisa que o Guilherme falou várias vezes, ele falou o negócio da pá, né, muitas vezes, que o som pá não quer dizer nada sozinho, né? Para a gente entender o que ele quer dizer, a gente precisa analisar ele em relação a todos os outros sons de uma língua, né? Quais são os outros fonemas que compõem as palavras, como as palavras se relacionam entre si em uma sintaxe, né? Isso que vai dar o sentido da língua, não são as partículas e os fonemas sozinhos, né? Você precisa analisar um sempre em relação ao outro. E, inclusive, uma língua em relação à outra, para entender como que essas relações variam. E aí, essa ideia da linguística vai ser o que o Levi-Strauss vai tentar trazer para a antropologia. Então, ele vai partir desses deslocamentos que a fonética está fazendo na linguística e vai tentar aplicar eles para a antropologia. Então, primeiro ele vai olhar para essa passagem, em vez de olhar para as coisas que são conscientes, ele vai olhar para as que são inconscientes. Então, não é mais assim, como que os falantes explicam a língua que eles falam, e sim quais são as estruturas subjacentes a essa língua, que muitas vezes o falante nem sabe, mas que de alguma forma ele está manifestando naquela forma de falar. Né? E aí o Levi-Strauss vai trazer isso para as sociedades. Ele até comenta depois na outra parte, né, no outro texto, como é importante também você levar em conta os modelos nativos, que as próprias pessoas contam sobre como funciona a sua sociedade, mas que esses modelos muitas vezes são insuficientes, não conseguem acessar qualquer estrutura que está por baixo daquilo, né, que é o que seria compartilhado entre sociedades diferentes também. Aí ele tem esse enfoque da passagem de termos isolados para as relações, né, que é um pouco que eu estava falando, que não adianta você olhar para um fenômeno empírico sozinho, um pedaço de uma sociedade, uma relação específica sozinha. O que interessa não são esses termos, e são a relação entre os termos. Né? Isso é o que mais interessa ao Levi-Strauss. E isso que vai ser uma das grandes características do estruturalismo. Aí, da mesma forma, a gente tem a passagem de um foco em funções particulares para o sistema como um todo. Então, não adianta você olhar, tipo, vamos olhar só para a estrutura econômica, vamos olhar só para a estrutura religiosa. Todas as coisas estão imersas em um mesmo sistema. Inclusive, é isso, não adianta você olhar para uma sociedade sozinha, né? Para entender esse nível estrutural, você precisa comparar como as coisas se manifestam em sociedades diferentes. E tem muito essa ideia também de que o sistema é algo em que, se você fizer uma mudança em um dos termos, todos os termos mudam. E é a partir dessa ideia também que a gente vai chegar nessa ideia final aqui, de que os fenômenos observáveis não são mais suficientes, a gente quer chegar em leis gerais, né? Que é o que o Levi-Strauss está tentando fazer, trazendo toda essa questão mais das relações necessárias. Porque se a gente sabe que as estruturas elas têm esse elemento de variações entre termos, a gente sabe que tem um conjunto finito de termos,
E a gente está tentando entender como é que esses sistemas são regidos por leis gerais, né, como essas relações são regidas por leis gerais, e os sistemas mudam toda vez que você muda uma partezinha deles. A proposta do Levi-Strauss é que você conseguiria fazer deduções a partir disso. Então, se eu sei qual que é o meu universo de sistemas, e eu sei quais são as regras que regem essas relações, se eu sei que mudou uma coisa nesse sistema, eu consigo prever como os outros termos vão mudar. Então, ele está fazendo uma proposta de que a partir das estruturas você consegue ter essa perspectiva de previsões, né, preditiva. E aí ele usa nesse texto o sistema de parentesco. Eu não vou me adentrar muito nisso, porque o Moisés vai falar mais depois, mas ele usa o avunculado, que é esse sistema de relações entre tio e sobrinho, para dar exemplos dessas coisas todas. Então, só falando muito por cima, eu desenhei aqui o que o Levi-Strauss vai colocar como a unidade do parentesco, porque ele tem essa preocupação também, né, de buscar quais são as unidades. Assim como na linguística a gente tem os fonemas, que são as unidades que compõem a língua, ele vai procurar as unidades das estruturas sociais. Aqui a gente tem uma família que é composta por uma irmã e um irmão, certo? Essa irmã é casada com outro homem e eles têm um filho. Então esse filho estabelece com esse tio, que é o tio materno, uma relação, certo? E aí o que o Levi-Strauss vai dar vários exemplos etnográficos é de que a relação que esse sobrinho tem com esse tio, ela sozinha você não consegue entender. Você precisa olhar para a relação que ele tem com o tio e que o tio tem com a irmã e que a irmã tem com o marido e que o pai tem com o filho, para você entender essas relações. Então, por exemplo, tem sociedades em que o filho, quer dizer, o sobrinho e o tio tem uma relação de grande intimidade, grande proximidade, tem outras em que é uma relação de hostilidade. E aí ele vai até falar exemplos, tem algumas sociedades em que essa relação aqui é de intimidade, porque a relação entre o filho e o pai é uma relação distante, uma relação hostil. E aí ele vai fazer esse mesmo paralelo, que tem relações em que essa relação em sociedades que essa relação é hostil, a relação entre marido e mulher é uma relação próxima, e entre os irmãos é uma relação distante. Então ele vai, para você entender uma relação específica, você tem que olhar para todo o sistema, certo? Você tem que olhar para todas essas relações, e aí ele vai fazer uma comparação, né, entre vários casos diferentes, para falar, na verdade, todas essas diferenças empíricas que a gente está encontrando, nessa sociedade de um jeito, nessa de outro, na verdade elas têm uma estrutura comum, né, que é essa estrutura a partir dessa unidade. Depois, no texto sobre o parentesco, o Moisés vai falar mais, mas que tem a ver com possibilitar a troca de mulheres, as relações de aliança, tudo isso. Mas o importante é isso, né, que as unidades importam pelas suas relações, né, que a gente consegue analisar. E aí, nessa outra parte do texto, que ele realmente explica o que é a noção de estrutura em etnologia, ele vai elencar, assim, quais que são os pontos necessários. E aí, o que eu faço com isso? Fecha aí pra mim, por favor. Só um pouquinho mais tarde. Onde que tá? Tá aqui mesmo. É verdade. Valeu. Enfim, nessa outra parte do texto, ele vai elencar quais que são as condições para a gente fazer uma análise estrutural. E aí, o que é muito importante nessa parte é entender primeiro que o estruturalismo ele tem essa inclinação metodológica. Então, ele não é assim uma grande teoria assim, conceitual do que seria uma unidade. Ele é um método, né? Ele é um método de análise. E por ser um método, ele também carrega uma teoria em si, né? Porque, enfim, forma e conteúdo sempre estão associados. Mas ele é isso, acima de tudo é um método, e é por isso que a gente consegue falar, inclusive, que o Leroy Gourmand também é estruturalista, né? Porque o método que ele usa é um método que a gente consegue ver várias dessas características. E ele vai dizer, então, nesse capítulo, que a estrutura, ela tem essa base dedutiva. Então é importante fazer essa diferença entre as relações sociais, que são os fenômenos empíricos que a gente está observando, e as estruturas sociais, que são um modelo que a gente constrói a partir desse material empírico. Então, a estrutura ela não é correspondente diretamente ao que eu observo no campo, né? A gente está num grau mais distanciado. E isso tem a ver, inclusive, com esses níveis de análise, que foi uma coisa que o Guilherme falou bastante também, né? Que etnografia é diferente de etnologia, que é diferente de antropologia. E essa ideia de que em cada uma dessas etapas você tem uma outra camada de abstração, né? Então, a etnografia ela estaria no chão do campo, né? Então ela seria a descrição
de um caso particular, né, de um caso específico, você está ali diretamente observando aquela sociedade. Quando você junta várias etnografias sobre uma mesma área cultural, você teria a etnologia, que ela já está numa camada comparativa entre essas diferentes etnografias. E o antropólogo, por fim, que é o próprio Levi-Strauss, seria o cara que pega todas as etnologias de diferentes partes do mundo e que vai fazer uma grande síntese. E essa síntese é justamente a possibilidade... Ai, meu Deus, não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Enfim, essa síntese é justamente buscar quais que são as estruturas, né, que estão adjacentes a esses casos específicos. Então, essa é a grande ideia, né, do estruturalismo, que os casos particulares eles são apenas manifestações de uma estrutura comum compartilhada. E aí ele vai procurar essa estrutura a partir dessa variação, né, entre as relações. E aí ele dá essas condições para os modelos estruturais. Primeiro, aquilo que a gente já falou, eles têm que ser sistêmicos, né? Então tem que ser algo que explica a totalidade daqueles fatos de uma maneira integrada. Você mexeu em um, você vai mexer em todos. Ele vai falar que essas estruturas, elas sempre estão ligadas a grupos de transformações. Então, voltando para o exemplo aqui do avunculado, é aquela história, a gente tem essa configuração em uma sociedade. Se você vai para outra, você pode ter uma configuração diferente entre essas relações. Então, sei lá, o sobrinho e o tio têm uma relação hostil, e o filho e o pai têm uma relação próxima de intimidade. Então, ela é diferente em relação à sociedade que você estava olhando antes, mas, na verdade, essas são apenas transformações de uma mesma estrutura, né? Essa mesma estrutura de que todas essas relações constituem a unidade básica do parentesco. E aí, quando você analisa essas diferentes manifestações dessa mesma estrutura, você vê que a gente tem uma combinação entre diferentes possibilidades, né? Por isso que esses grupos de transformação sempre são baseados em uma análise combinatória, assim, que é o que ele vai falar sobre os mitos também. Eu não estou usando muito o exemplo dos mitos porque a gente não vê os mitológicos, mas ele vai falar a mesma coisa, né? Que os mitos eles são compostos por essas unidades, que são os mitemas, e que um mito sempre é a transformação de outro mito, né? Não tem nenhum que surja assim do nada, eles sempre são transformações entre si. Que é aquilo que o Guilherme comentou algumas vezes também, né? Que nos mitos você pode ter um significante em um mito que aparece no outro como significado, tem essas questões. Então são sempre esses conjuntos, é um conjunto finito de possibilidades que vai ser organizado de diferentes formas em diferentes sociedades. Isso é um grupo de transformação. E aí isso permite que a gente tenha essa previsibilidade dedutiva que eu estava falando, né? Se você sabe como é uma parte dessas relações, né, você consegue deduzir como vai ser o resto. Se você consegue extrair essas regras gerais, né, analisando todas as variantes, você extrai essa estrutura, entende essas regras gerais, você consegue fazer previsões. E esses modelos eles precisam ser totais, ou seja, eles precisam usar todos os fatos que você tem e explicar todos os fatos que você tem, para eles chegarem realmente na estrutura. E aí ele vai comentar como esses modelos estruturais eles podem ser, quer dizer, os modelos em geral, né, eles podem ser mecânicos ou estatísticos. E ele vai fazer uma diferença entre esses dois, né, que os modelos estatísticos são aqueles que se baseiam em frequência, né, então essa questão mais quantitativa, assim, e os modelos mecânicos eles estabelecem relações causais, né, o que vai estar por trás de outra coisa acontecer. E aí ele coloca a antropologia, né, tanto a etnologia quanto a etnografia nesse campo dos modelos mecânicos, né, que a gente quer estabelecer quais são as causas. E os modelos estatísticos, eles seriam aqueles modelos, por exemplo, da sociologia, da história, que explicam as coisas por meio de quão frequente é certo acontecimento. Né? Ele dá o exemplo dos suicídios, que você poderia, se tem uma elevada quantidade de suicídios em uma certa sociedade, você poderia olhar para isso de uma maneira estatística, né? Contar quantos suicídios acontecem, a cada quanto tempo, em quais porções da sociedade, ou você poderia olhar de uma maneira mais causal, falando, a história de vida dessa pessoa, qual foi, tipo, quais foram os motivos que levaram a isso. Bom, esses são os pontos gerais que ele vai traçar aí. Vocês ficaram com alguma dúvida disso? Porque eu sei que é bem abstrato falar dessas coisas sem exemplos, né? Acho que a gente vai adentrar isso melhor na parte de vocês, né? A gente quer exemplos. Aí o que a gente tem na nossa terceira aula do curso? A gente vai tentar reconhecer o estruturalismo, esse todo que o Luiz escreveu, no Leroy Gourand. E aí, é o que eu falei, a gente não vai fazer isso nem a partir do próprio texto do Leroy Gourand nesse momento,
Porque o próprio Leroy Gourand não se apresentava como estruturalista, né? Ele estava em outra linhagem, ele estava usando, enfim, outras formas de definir o que ele fazia. Quem vai olhar para ele e falar, ó, isso aí também é estruturalismo, são outras pessoas, inclusive o próprio Lévi-Strauss, né? A gente começou essa aula conversando sobre o obituário que o Lévi-Strauss faz, né, do Leroy Gourand, em que ele fala que nós dois, eu e ele, tentamos fazer mais ou menos a mesma coisa. E nesse obituário ele vai argumentar que, apesar dele e do Leroy Gourand terem trajetórias completamente diferentes, linhagens acadêmicas diferentes e tratarem de materiais muito distintos, eles estavam usando um método compartilhado, né, coisas em comum. E é essa hipótese que o Jacob Collins vai desenvolver no texto que a gente leu, que chama Estruturas Paralelas, que de alguma maneira meio que delineia a hipótese do curso, né, no geral, de que a gente pode reconhecer essa outra linhagem estruturalista no Leroy Gourand, que ficou muito apagada dentro do contexto acadêmico brasileiro, principalmente, por conta de várias questões. E aí nesse texto ele traça uma linha meio biográfica, né, do Lévi-Strauss e principalmente do Leroy Gourand, para entender um pouco da onde que veio cada um e depois para onde foi, né? Então tem toda essa questão de uma diferença de classe, que o Lévi-Strauss ele vinha de uma família de intelectuais, de classe média alta, ele era um cara muito do texto, né, da linguagem, ele bebeu muito da filosofia e da linguística, né, como a gente estava falando. E por outro lado, o Leroy Gourand ele tinha uma trajetória completamente diferente. Ele veio de uma família agrária, de classe média baixa, ele tinha esse contato muito com os objetos, porque o avô dele era colecionador, colecionava esses objetos e tudo mais. E apesar disso, os dois tiveram uma relação com o moço, né, que é o que o Pedro estava falando, e cada um seguiu uma linha um pouco diferente, mas eles compartilham ali uma origem, né, a partir do moço. E o Leroy Gourand, ele em vez de olhar para as ideias, para a linguística, né, para os símbolos, ele vai voltar o seu olhar para os objetos, né, para a materialidade. Então, eu não consegui achar a foto que o Guilherme usa do Lévi-Strauss nas fichas, então eu trouxe outra. Mas essas duas fotos que ele ficou usando. Um monte de livro. Exato, eu tentei achar, vários livros, não tava lendo. E essa do Leroy Gourand agachadinho, né, junto com várias outras pessoas. Que ajuda a estabelecer um pouco todas essas diferenças, né? Que o Lévi-Strauss tem esse porte do intelectual, né? Que é muito focado na mente, na linguagem. E o Leroy Gourand, ele se envolvia muito mais com a materialidade das coisas, né? Então ele tinha uma formação muito multidisciplinar, mas ele partia muito da arqueologia, dos objetos, né? Enfim, ficar agachadinho, escavando junto com várias outras pessoas. Então a gente vê desde aí, né, essa bifurcação no jeito de trabalhar, nos materiais que eles trabalhavam e tudo mais. E eles deram origem a linhagens muito distintas dentro da antropologia, né? O Lévi-Strauss vai desembocar em todos esses autores que vocês sabem, né? Enfim, os nossos, Viveiro de Castro, né? Manuela Carreira Cunha, enfim. E o Descolar, todo esse pessoal que trata, de novo, dessa questão mais mitológica, né? Mais filosófica. Enquanto que o Leroy Gourand, ele vai dá origem a uma outra linhagem que está mais interessada na técnica, né, na materialidade dos objetos. Então, o Ingo, o Duke Rui, o Gindi e tudo mais. Mas, apesar de tudo isso, né, por que os dois realizam essa análise estrutural? Então, o que o Leroy Gourand fazia, na verdade, ele vai ser argumentado, né, pelo Collins, de que isso também é estrutural. Porque o Leroy Gourand estava interessado nos materiais não como unidades totais, né? Ele estava interessado, de novo, nas relações entre esses materiais e nas transformações que os objetos, que as ferramentas tinham ao longo do tempo. E, inclusive, é muito interessante como ele pensa isso numa continuidade entre o orgânico e o técnico, né? Que tem a ver com o MOS, né? De novo, aquela coisa do biopsicossocial. Que ele não vai propor que tem uma supremacia da biologia sobre a cultura ou da cultura sobre a biologia, né? Ele vai falar que, na verdade, essas duas coisas estão sempre recursivamente se criando, né? E que isso precede os seres humanos, né? Que isso está desde lá dos outros animais, enfim. E aí ele vai olhar para essa questão como a técnica sendo esse grande arcabouço, né, de possibilidades combinatórias também. Assim como o Lévi-Strauss está fazendo com o parentesco, com o mito, ele vai falar, existem possibilidades de arranjos técnicos diferentes. O arranjo técnico sempre vai ser específico de um contexto local, né, de alguma sociedade, de um tempo, mas ele existe dentro dessa grande matriz de transformações técnicas que ele vai analisar a partir da arqueologia, a partir
de toda essa análise dos objetos. Então ele também está olhando para essas transformações de um conjunto finito de possibilidades. Ele também está olhando para os objetos não como o fenômeno em si, né, mas como uma manifestação desse fenômeno mais profundo, que são essas transformações técnicas ao longo do tempo. E aí, a partir de tudo isso, esses autores vão propor que ele também pode ser lido como um estruturalista. E o Collins, ele apresenta, ao longo do texto, né, várias questões assim, que a gente pode comparar entre os dois. Mas eu trouxe aqui o resuminho que o Guilherme fez, o que o Collins falou, porque eu achei mais reduzido. Que ele contrasta quais são as continuidades entre os dois e quais são as descontinuidades. Então ele vai falar que tem esses 3 grandes pontos de continuidade, né, entre o que o Levi-Strauss fez e o que o Leroy fez. Primeiro que essa composição combinatória, né, que eu estava falando, que os dois estão olhando para conjuntos de possibilidades que se arranjam de maneiras diferentes, mas que tem um tanto finito, né, de possibilidades. E o que vai variar são essas combinações entre eles. E aí o Levi-Strauss está fazendo isso olhando para o parentesco, né, como a gente estava falando, e para os mitos, falando como esses diferentes sistemas podem se arranjar. E o Leroy faz isso olhando para os fatos técnicos. Ele vai falar que uma ferramenta específica é um fato técnico que está inserido nessa grande cadeia de transformações ao longo do tempo, que vai acontecer não de acordo com um progresso linear, né? Tipo, é muito importante lembrar disso também. Nenhum dos dois é evolucionista. Apesar do Leroy estar sempre trabalhando junto com a paleontologia, junto com a biologia, ele não é de maneira nenhuma um evolucionista nesse sentido de pensar numa cadeia de progresso, né? Ele vai falar muito pelo contrário, né? Que existe essa árvore de caminhos, né? Que os sistemas técnicos e os fatos técnicos vão trilhar a partir desse contato entre o meio interno e o meio externo. E é interessante isso também, né? Que o que ele está chamando de meio interno e meio externo também não é cultura e natureza, né? Sempre as duas coisas estão misturadas, assim, o meio interno do ser humano também tem um corpo, né, enfim, que ele vai falar que é o primeiro objeto técnico, assim, puxando lá do moço e tudo mais. Enfim, e essas coisas vão se arranjar nesses conjuntos de transformação. Depois ele vai falar que os dois trabalham a partir dessa sintaxe sistêmica, que é, de novo, essa ideia de que as relações são mais importantes do que os termos, né, elas precedem os termos. E elas só podem ser aprendidas no seu sistema total, né? Não adianta você tirar uma coisa do seu sistema para tentar entender, porque ela só faz sentido integrada nesse sistema. Que, enfim, de novo, é o que o Levi-Strauss vai fazer com o parentesco, com os mitos, e o Abraham vai fazer isso muito em relação à arqueologia, né? E aí ele tem essa história de como ele deixa de escavar verticalmente, né? Que vai te dar uma ideia diacrônica das transformações, que é essa ideia meio da cadeia de transformação no tempo. Ele passa a escavar de uma maneira mais horizontal, porque aí você consegue entender o objeto em relação a todos os outros objetos, né, que estão dispostos naquele meio. Então, ele olha para a própria terra, né, o próprio território, assim, como uma sintaxe técnica entre esses objetos. E os dois vão trabalhar a partir dessa ideia da dissolução do indivíduo, que é essa noção de que, de alguma maneira, essas tendências técnicas elas vão transcender uma invenção individual, né? Ou no caso do Levi-Strauss, quando ele fala que não são os homens que pensam através dos mitos, sim os mitos que se pensam através dos homens, que é um pouco essa ideia de que essas tendências, por elas estarem nas estruturas, né, que são essas questões que transcendem o particular, elas também transcendem o indivíduo. E aí é muito importante trazer o Bergson de novo, né, que o Leroy ele deve essa ideia de tendência ao Bergson, que é esse filósofo, que vai dizer que a tendência é algo que está entre o possível e o real, né? Ela é alguma coisa que já está presente nos materiais e que vai, de certa forma, tornar certos caminhos de menor resistência mais possíveis, outros não, que é aquela ideia de que o que você faz com um pedaço de metal, você não vai fazer com um pedaço de cortiça. Os materiais trazem em si alguma tendência. E o Leroy vai tratar de novo sempre nessa dialética, assim, entre a mente e a matéria, né, que ele traz muito. Então, a tendência, ela também não é determinística, né, porque existe uma certa tendência que ela já traz em si a totalidade do caminho que ela vai trilhar. Sempre vai emergir esses fatos técnicos a partir dessa interação entre a tendência e esse contexto específico. E a grande descontinuidade entre os dois que é proposta é essa descontinuidade entre mente e matéria. Só que aí eu já trouxe um questionamento aí, né, que surgiu durante a aula também, se realmente os dois estão tão
diferentes nesses polos, né, de mente e matéria. Mas essa ideia, né, de que o Levi-Strauss está tratando de linguagem, de símbolo, de mito, né, de discurso, e de que o Leroy Boulan está tratando de objeto, de corpo, de materialidade. Mas essas coisas, elas acabam se atravessando, né? Como o próprio Levi-Strauss comenta no obituário, quando ele fala assim, para eu entender a mitologia, eu tive que me tornar zoólogo e astrônomo, entender todas essas questões. Enquanto que o Leroy Boulan, ele criou uma mitologia a partir da análise dos objetos e tudo mais. Acho que é isso, né? Bom, agora entrando, né, nessa obra do Levi-Strauss que nós tratamos. Como o Pedro e a Nina muito bem apresentaram, o curso que o Guilherme propôs é uma grande comparação entre esses dois autores, né? Apresentando tanto as convergências quanto as divergências entre um e outro. E um desses pontos de comparação é justamente a questão da antropogênese, né? A origem, evolução e desenvolvimento do gênero humano, né? É uma palavrinha assim, bem importante, um termo bem importante para vocês destacarem, né? A antropogênese. E esse ponto é melhor trabalhado, no caso de Levi-Strauss, aqui nessa obra, né? As estruturas elementares do parentesco, que é um livro de 1949, né? É a tese de doutorado dele, né? Que ele publica. E podemos dizer que é o livro que funda o estruturalismo em antropologia, né? Então, ele pega esse modelo que, como a Nina explicou, né? Ele vem desenvolvendo esse método estrutural a partir da herança linguística e tenta aplicar a esse grande objeto, que é o tema do parentesco, né? E é justamente por isso que esse livro ele é revolucionário, né? Ele lança uma nova luz sobre um tema super clássico, talvez o mais clássico de toda a antropologia, que é o parentesco, né? E então, o que o Levi-Strauss vai propor aqui é que o parentesco, para ele ser entendido, né, de forma propriamente antropológica, a gente não pode nem resumir ele à biologia, né? Então, é algo já explicado pela biologia, né? E nem, claro, ao que a gente está acostumado a se referir com parentesco, principalmente a família biológica, né? Então, ele, de certa forma, ele começa ali recusando a biologia, ou melhor, uma certa biologia, ali no tempo dele, né? Então, a gente tem que entender isso no contexto do Levi-Strauss, né? Ele quer se afastar, digamos assim, de um certo determinismo biológico, né? Que vai desembocar em ideias como de raça, né? E também na antropologia evolucionista, né? Então, é isso que ele quer se afastar. Então, a teoria do parentesco do Levi-Strauss, ela se funda, né, a partir de como a Nina já contou, né, a partir da aliança com a Mutroca, né, que eu vou explicar um pouco melhor. Mas, assim, de maneira bem resumida, a grande teoria que ele constrói aqui nessa obra, a gente pode resumir, né, eu vou tentar separar de maneira didática a partir de dois aspectos, né. Primeiro, que todo parentesco ele é fundado na proibição do incesto, né, e é a proibição do incesto que nos permite compreender a passagem da natureza para a cultura, vou explicar melhor. E segundo, que a proibição do incesto leva ao princípio da reciprocidade e a regra da exogamia, né? Então, casar-se fora do grupo é uma contraparte positiva, digamos assim, dessa regra proibitiva negativa, que é a proibição do incesto, né? Obrigado. Então, vamos, né, tendo isso em mente, vamos tentar entender melhor esses dois aspectos, né? Então, como eu disse, ele quer se afastar das explicações biologizantes, mas também sociologizantes, né? Que é explicar assim, a gente vai explicar como o social surgiu, tendo por princípio uma mentalidade sociológica sobre o seu surgimento. Não. O que ele está fazendo é explicar como o próprio o social surgiu, né? Então, não pode nem ser apenas a partir do social, nem a partir apenas do biológico, né? Do natural, digamos assim. E aí, então ele formula o problema da seguinte maneira, né? E aí, retomando a herança deixada por Moss
e por uma série de autores que ele vai discutir, tanto antropólogos quanto filósofos ali no começo, é de pensar a passagem lógica, não histórica, entre natureza e cultura. Por que não histórica? Assim, ou seja, ele não está preocupado em encontrar uma data específica que supostamente seria o marco em que, digamos assim, um primata, né, passaria a ser um humano, ou coisa do tipo, né? Não é isso, assim. Digamos assim, quando um animal seria despido da sua condição natural e aí sim surgiria o social, né? Não tem como a gente procurar isso historicamente, né? É só a partir, né, como a Nina também explicou, a partir da dedução, né? Aí outro termo importante. Não é algo empírico que a gente possa observar, né? Então, de repente, assim, esse animal, ele desponta como Homo sapiens, assim, né? De uma hora para outra, o que aconteceu? Tipo, isso não é a questão dele exatamente, né? Então, ele formulou da seguinte maneira, né? Pensar a passagem da natureza, que é o reino das leis universais, imutáveis, para a cultura, né? Que é o reino das regras particulares, cambiantes, né? Produtos da ação humana. Para Lévi-Strauss, então, o problema é menos pensar, dizer assim, aqui começa a cultura e aqui acaba a natureza. Não, mas como pensar a passagem entre uma e outra, né? Ele fala de dobradiça, né? Então, assim, são as duas coisas ao mesmo tempo, digamos assim. Você pode repetir as regras da natureza e da Claro. cultura, por favor, na visão dele? Exato, como ele vai formular, né? Então, se ele está interessado nessa passagem, ele não está interessado nem de um lado onde começa a cultura e nem onde acaba a natureza, né? É a dobradiça entre uma coisa e outra, sendo a natureza sendo concebida aqui para ele como, né, o reino das leis universais, imutáveis, né? Então aquilo que a ação humana não pode mudar, e por outro lado a cultura, né? Que o reino das regras particulares, né? Aquilo que é produto da ação humana, aquilo que pode ser mudado com o tempo, né? O artificial, digamos assim, né? Um contraponto ao natural. Então ele vai pensar, e aí é importante também uma coisa que o Guilherme destacou bem, né? Não é que ele parte de uma definição metodológica entre natureza e cultura, né? Essa que eu acabei de dizer para vocês, para pensar essa questão dessa passagem, né? Então ele não trata isso como termos absolutos, né? É metodológica para poder pensar, para poder abstrair essa passagem, porque a gente não consegue pensar isso empiricamente, né? É só no abstrato. Então ele recorre a um raciocínio dedutivo, né? Nós podemos compreender a passagem a partir de algo que é ao mesmo tempo universal e particular, que é dado e adquirido. E aí, para Lévi-Strauss, a resposta seria a proibição do incesto, né? O tabu do incesto. Porque a proibição do incesto, ela seria ao mesmo tempo uma lei universal, então todas as sociedades conhecem, porque todas as sociedades proíbem o incesto de alguma forma, mas ela também é uma norma cultural, né? Então cada sociedade vai defini-la da maneira própria, né? Então, como eu falei, né, a proibição do incesto seria, digamos assim, a dobradiça, a dobradura entre natureza e cultura. Dobradura ou dobradiça? Fica a questão, não lembro. Cultural. Dobradiça. Tá, Natural okay. e cultural. Natureza e cultura. Isso. E o incesto é importante, né? A gente não falou, a proibição, a gente proíbe de casar com um parente próximo, né? É isso que é incesto. Só que todas as sociedades, elas seguem essa regra. Só que como elas vão definir esse parente próximo, aí é a questão, né? Elas vão definir de maneira diferente. Então sempre há uma interdição, uma sanção, mas a quem se dirige essa sanção e como ela vai ser desenvolvida, isso daí é em cada caso, né? É particular. E para o Lévi-Strauss, né, o tabu do incesto é o que permite toda a vida social. Então, é aí que a gente encontra, digamos, a resposta para aquela questão, né? E a antropogênese, né? Como o ser humano, né, o gênero homo veio a ser, assim, né? O que fundou o social como nós conhecemos, né?
que é uma questão que o Guilherme destacou muito, né? Existe alguma singularidade no humano? O que seria essa singularidade? Então, ele toma a proibição do incesto, né, como eu disse, né, se a proibição do incesto é uma regra negativa, ou seja, aquilo que você não pode fazer, né, você não pode se casar com alguns parentes, ela implica também uma regra positiva, né, que é o seguinte: você não pode se casar com determinadas pessoas, mas você pode se casar com outras pessoas, né? Então esse é o segundo aspecto, né? Essa regra positiva. Vamos falar um pouco melhor disso. Que seria, como eu falei, né? Então você prescreve, na verdade, melhor, reformulando, né? Você pode se casar, você não pode casar com algumas pessoas, mas você pode casar com outras. Em algumas sociedades, há uma prescrição de quem você pode casar, né? E dessas sociedades, são essas estruturas elementares do parentesco que ele se ocupa no livro. Em contraposição, há outras sociedades que não prescrevem com quem você precisa se casar, como a nossa, por exemplo, né? Eu não posso me casar com a minha mãe, nem com meu pai, nem com a minha irmã, mas com quem eu posso me casar para fora da minha família está em aberto, né? Assim, não existe uma prescrição, você precisa se casar com o seu primo cruzado ou coisa do tipo. Isso para o Levi-Strauss já seriam estruturas complexas do parentesco que não convém aqui, não é o que ele está interessado nesse momento, né? Mas é importante lembrar disso, né? Então, essas sociedades, elas prescrevem uma regra para quem você vai casar, com quem você pode casar, né? Você está em dúvida? Não, eu tô lembrando da aula que ele fala assim, ai, caramba, me fugiu. Não é na aula, acho que é no texto, né? Ele fala assim, ué, mas se não não tá escrito que eu não posso me casar com a minha mãe, né, com meu pai e tal, mas já é uma proibição que tá inserida já. Ele falou alguma coisa assim, que tipo, que não é uma proibição, porque não tem uma regra, não tem uma lei me proibindo. Não é uma proibição jurídica, eu não me lembro, mas Não. tem alguma coisa assim, não tem? Exatamente. Assim, o tabu do incesto, ele não precisa ser escrito em uma lei, Isso, né? Não precisa a pessoa chegar e falar para você não precisa casar com a sua mãe. É Tá, uma regra é uma universal regra. que você, do inconsciente, como a Nina falou, né? Ele existe no inconsciente, digamos assim, é uma estrutura que permite todo o social, então ele não precisa vir do inconsciente, né? Ele está no inconsciente. Que a gente segue Você nasce sem sabendo. necessariamente pensar. Exato. E aí ele vai falando, né, que tem a questão biológica, mas também tem a questão... Ele coloca outra coisa, não era religião, né? O Levi-Strauss, ele vai dando ele vai tirando da frente, né, Sim. algumas hipóteses do porquê, até chegar no que ele fala, não, isso é por isso. Exato. Né? Não, eu vou tratar dessa questão que você bem destacou, exatamente. Né? Mas só para reforçar, né? Então, a endogamia, casar para dentro do grupo, a exogamia para fora, né? Então, essa obrigação de casar para fora, ela é a contrapartida positiva da proibição do incesto, né? Então, é como se fosse, esse princípio ele tem dois lados, né? Então, você não pode casar, ele implica na distinção entre parentes casáveis e parentes não casáveis, né? E o casamento, ele permite a possibilidade da aliança, né? Então, assim, essa possibilidade de você, ao trocar as mulheres, entrar em aliança com outro grupo, né? Estabelecer uma relação duradoura com outro grupo e, assim, não se isolar enquanto grupo, né? É fundar o social, ou seja, ter essas trocas entre outros grupos, essas trocas de aliança, né? E ele vai tratar, né, das mulheres como bem escasso, né? O Guilherme também, né, apresentou uma nuance toda essa discussão depois que vai vir, né, com a antropologia feminista em relação a essa teoria antropológica do Levi-Strauss, do parentesco. Mas, enfim, agora o que é importante aqui
dessa maneira como ele conceitua, né? Então, as mulheres que são trocadas de um grupo para outro, né? Então, elas que devem casar para fora, né? E eu trago um parente, né? Eu dou uma mulher e eu recebo um parente de volta, um aliado, né? Então, é isso. E agora, esse aspecto muito importante, né? Conversando com o que ela falou, que é o seguinte, né? A exogamia, ela é o princípio da reciprocidade que a gente viu lá com o Moz, né? Então, essa herança que o Levi-Strauss traz aqui para da teoria da ensaio sobre a dádiva do Moz, para a teoria sobre o parentesco, né? Que o Moz apresenta ali, como a gente sabe, né? A sua teoria do dom, baseada na reciprocidade, e como, né, a vida em sociedade ela só é possível a partir das trocas. E o Levi-Strauss, digamos assim, ele pega essa explicação, né, essa maneira de conceber o social de Moz e tenta trazer para a sua teoria do parentesco, né? A exogamia, como eu falei, então se você essa obrigação né, de casar para fora, ela conduz ao princípio da reciprocidade, porque você acaba trocando parentes, né? Então, assim, eu cedo a minha irmã para o meu primo cruzado e eu recebo, em troca, uma prima cruzada, e nós estabelecemos uma relação. E assim como a dádiva, essa aliança vai ser retribuída, né? Então, logo essas mulheres vão crescer, vão se casar e vão fazer o mesmo sistema de troca. Então, o casamento, ele é tal como o dom, né? Ele inaugura um ciclo permanente de trocas, né? Ele constitui um sistema total de prestações lá, como em Moz, né? Então, ele permite que o social sempre circule, as pessoas sempre circulem e, assim, a organização social seja estabelecida. Bom, acho que esses pontos principais que eu destacaria em relação, já que estamos explicando sem tempo, em relação a essa obra, né? Lembrando, né? Então, a proibição do incesto é uma regra negativa, a exogamia é o lado positivo desse princípio, e a exogamia leva à reciprocidade, né? E funda o social dessa maneira. Bom, gente, eu vou falar sobre a contrapartida desse livro, botado nessa matéria, não é assim que ele coloca, mas é as estruturas elementares do gesto, do botão. Começar dizendo que, como o Moisés disse, eu acho, para mim, não sei para vocês, fica mais óbvio que ele trata dessa questão de natureza e cultura de forma mais óbvia e sobre antropogênese, né? Então, de maneira distinta do Levi-Strauss, mais ou menos para mim é mais claro do que para ele, ele tenta abordar essa questão, não diria da fechadura, dobradiça, ele não colocaria esses termos de dobradiça, e não sei se dessa forma que ele enxerga, até que o Pedro falou não fez sentido, que ele trata mais nessa questão olhando para as linhas evolutivas dos seres, né? Não pensando de uma forma evolucionista, como a Nina disse, que ele não está pensando como que o macaco passou disso para isso, e como que o ser humano é superior ao macaco por determinada razão. Aí disso ele parte que, já no começo dos textos que a gente abordou, e parênteses, eu vou ter que passar por temas mais batidos, porque a gente não pode tratar de todos os temas que ele trata nos textos, e eu vou me deter sobre alguns pontos chaves sobre esses textos e sobre a aula posterior que tivemos ontem. Então, ele vai começar o capítulo justamente traçando essa oposição, né, que ele começa explicando um pouco sobre como que a sociedade coloca essa oposição entre natureza e cultura, e depois ele se questiona. Se trata de uma oposição entre instinto e inteligência, nesses termos? Aí ele vai discorrer que não se trata disso, porque não podemos considerar o ser humano como esse ser
como que eu posso dizer? Superdotado Dotado de toda suprema. inteligência, superior a todos os seres existentes. Ele vai falar que existe sim uma oposição que poderia ser entre instinto e linguagem, não sobre inteligência, porque inteligência aqui se refere a um conceito, digamos, posto sobre o ser humano que não é dele. Vai falar que o que importa nessa oposição é a linguagem, que eu vou falar mais pra frente, mas como ele coloca aqui, só é legítimo estabelecer um confronto entre instinto e linguagem, uma vez de que entre instinto e inteligência se existe uma verdadeira correspondência entre os termos em confronto. Então, ao longo do texto, ele vai falar do porquê que isso é verdadeiro, né? Então, por que não estamos referindo à inteligência do ser humano e apenas ao instinto do animal? E disso ele parte de uma comparação ampla, desde os invertebrados inferiores aos mamíferos, e ele vai tentar entender como que se dá os comportamentos deles, né? Então, no livro ele vai falar sobre como se dá essas composições instintivas e determinadas e não determinadas em cada seção de seres vivos, e ele vai chegar que a diferença basilar entre o que ele coloca entre o inseto e o pássaro, que seriam os invertebrados inferiores, é que eles têm uma aparelhagem de comportamento que se dá pelo instinto, em contraposição aos seres humanos e os mamíferos em geral, que têm um trajeto de comportamento que se dá por meio de conexões e com a possibilidade de estabelecer relações entre novas coisas e coisas já vividas. Então ele vai falar que os animais e os invertebrados inferiores, né, e os mamíferos, não os mamíferos, os vertebrados inferiores, eles têm uma condição que eles necessitam dessa determinação dada pela genética. E que os mamíferos e o homem diferente, eles já vão poder partir de um comportamento, um conjunto de comportamento que se dá de diferentes tipos de relações dadas, mas que eles podem surgir outras relações sobre indeterminações. Então, eles podem vir a se relacionar de outra forma com a natureza que não seja de forma genética. Tudo bem? Segue em frente, eu não sei, ainda tô... É a memória? É alguma coisa relacionada à memória? É isso? Eu vou chegar lá. Ah, tá. Agora é só os comportamentos que os animais determinado, então determinado pelo quê? Pela genética. Então, um pássaro, uma abelha, formiga, eles vão seguir coisas porque é geneticamente dado a eles a fazer isso. Aí os mamíferos e os humanos, diferentemente, eles vão ter formas de fazer isso por meio da linguagem que não necessite exclusivamente da genética. Aí, como eu dizia, aí ele vai falar da excepcionalidade humana, que não se trata disso necessariamente. Aí eu vou ler para ficar mais claro. As manifestações operatórias do homem inscrevem-se, portanto, num fundo instintivo muito importante, constituído simultaneamente por dispositivos de regulação das funções orgânicas profundas comuns a todos os indivíduos e por dispositivos apropriados à inscrição de programas operatórios, que podem apresentar variações sensíveis de pormenor a um indivíduo para o outro. Aqui ele está se baseando que não podemos, no caso da excepcionalidade humana, pensar que o humano é em si só um ser superior, porque ele detém, igualmente os animais, questões vinculadas à genética e pré-determinações. Mas, diferentemente, como eu disse, dos animais, ele vai ter uma inscrição de programas operatórios que podem apresentar variações aos sensíveis. Então, é a questão da linguagem que vai estar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver. Isso, é que ele vai fazer uma distinção do macaco e do ser humano, que, bom, apesar de, teoricamente, o ser humano e o macaco ter algumas similaridades na quantidade de coisas que eles podem fazer, pensando nessas cadeias operatórias, o que difere eles é que é justamente a qualidade. Então, o macaco ele não vai ter... Fala? Isso mesmo.
Então, o macaco ele não vai ter, sobretudo, essa questão qualitativa, já que ele não tem a linguagem. E não a linguagem fala, mas uma consciência, sabe? E eu vou explicar mais isso pra frente. Não no sentido evolutivo. Vou explicar. Então, dito isso, os seres humanos, eles têm essa linguagem, e essa linguagem é baseada nessa consciência lúcida. Dessa forma, a gente entende que eles têm uma liberdade comportamental. Então, como eu disse, como os animais eles dependem de uma questão genética e hereditária para ter esses comportamentos operatórios, quando o ser humano, como o ser humano desenvolve isso a partir da libertação da mão e consegue desenvolver a boca para outra função, ele tem a liberdade de comportamento. Então, os animais eles não têm essa liberdade porque não têm essa consciência lúcida e muito menos a linguagem. Aí o Levagnon ele vai colocar dessa maneira, que a linguagem, então a libertação do comportamento e a libertação das restrições genéticas no utensílio orgânico, que é a mão, elas estão em paralelo e elas precisam ser entendidas em paralelo. Porque não pode dissociar a libertação da mão, que é a libertação do utensílio orgânico, da libertação comportamental vinda da linguagem. Bom, aí ele vai dar continuidade e aí que a gente chega na memória social, enquanto sistema. Ele vai falar que se nos primatas, que é a grande paralelo que ele faz, né? Se entre os primatas a função hereditária está cada vez mais instituída pelo comportamento individual, quando a gente chega no ser humano, a linguagem faz que a experiência individual, no caso do ser humano enquanto espécie, seja cada vez mais condicionada por uma educação através do qual os indivíduos adquirem um comportamento operatório. Então, mais do que uma aprendizagem por si, né, por ele mesmo, tem a interferência da etnia e da cultura, né? É aí que ele traz, não a cultura nesses termos, mas ele fala da etnia, e por isso que a memória social enquanto sistema, porque a memória não é mais individual, ela é composta por um social. Então, ela vai ser mantida, ela vai ser inscrita e vai tentar ser armazenada pelaquela sociedade. Aí veremos que... Bom, depois eu faço. Aí veremos que essa memória social, ela vai tentar ser passada para frente por meio de exteriorizações da memória, né? Então, como eu vou passar na outra aula, é meio que isso, eles têm a libertação do comportamento por meio da libertação do utensílio, e o paradigma maior, como o Levagnon coloca, para a evolução do humano, é como que eles vão fazer manutenção dessa memória social, não mais na memória individual, que teria sido como os macacos, os primatas, né? Os primatas Ok, tudo bom? Não, exteriorização da memória, os objetos, a escrita, isso? Isso, eu vou falar isso, Tá. mas é isso, é tipo, pegar os utensílios externos para fazer a manutenção daquela memória. Então, ele dá exemplos que eu não vou falar, mas, por exemplo, livros, ele fala, os livros, ele faz uso de máquinas e tudo isso. Então, a escrita também é importante, que eu não vou falar porque não daria tempo, mas é meio que isso. Deu para entender essa parte? Bom, agora tratando dessa segunda obra do Lévi-Strauss, né? Essa obra ela foi produzida em conjunto com um outro livro que a gente não leu, que é o Totemismo Hoje, logo após as estruturas elementares do parentesco, né? Ela representa, digamos assim, uma pausa que o Lévi-Strauss ele mesmo diz isso, né? Entre os estudos dele do parentesco e o que viria depois, que são os dos mitos, né? Principalmente a partir das mitológicas. Mas
esse livro, né, apesar de ele não ser, não ter o peso, né, das estruturas elementares, peso, né, físico, assim, ele é um livro pequeno em comparação com as estruturas elementares do parentesco e as mitológicas, que são também uma tetralogia gigante e tal. Ele tem uma importância muito grande na história da antropologia, né, que o Guilherme muito bem destacou. Como o Guilherme ele próprio diz, né, esse livro, ele, de certa forma, inaugura uma antropologia dos regimes de conhecimento, né? Ou seja, né, uma antropologia preocupada nos modos de conceber e compreender o mundo, né? E a partir dessa antropologia, o Levi-Strauss inaugura um gesto, né, muito importante, que é, de um lado, provincializar o pensamento moderno científico e dar espaço a outras formas não ocidentais, não modernas, etc., de compreender o mundo. Essa ideia de provincializar foi muito repetida pelo Guilherme. Eu acho que é uma ideia assim para vocês, um outro termo junto com antropogênese para vocês terem na cabeça, assim, né? Provincializar. Então, ao invés de a gente tomar o pensamento ocidental, o pensamento científico, como a régua, né, a partir da qual a gente vai medir o mundo, né? Então, assim, o pensamento ocidental, digamos, é a expressão máxima da racionalidade, né, do modo de pensar, enquanto as outras maneiras seriam maneiras inferiores, né, que ainda não alcançaram essa etapa evolutiva, né? Então, esse gesto, né, etnocêntrico, assim, a gente toma então esse pensamento ocidental, essa civilização ocidental, como parâmetro para medir os outros, né? O que Levi-Strauss vai fazer é destabilizar, né, essa maneira como a antropologia até então, não a antropologia, mas assim, como de maneira geral a gente operava, a gente pensava, né? Todas as formas que não sejam as formas de pensar científico seriam maneiras mais pobres de pensar, né? E então ele começa a partir de uma discussão né, do estado da arte, digamos assim, ali no seu tempo, de como se pensava, como os indígenas pensavam, né? Assim, então, ele vai mostrar que geralmente acreditava que o pensamento indígena, né, seria um pensamento mais pobre, careceria de conhecimento objetivo, né, de rigor, e seria baseado apenas na utilidade, né? Então, assim, você apenas conhece se aquilo for útil para você, né? Não existiria espaço para especulação, né, para o abstrato e assim por diante, né? O que ele vai mostrar, né, a partir, refutando cada um desses autores, é que, pelo contrário, né, os povos indígenas eles demonstrariam um intenso interesse pelo conhecimento objetivo, né, e desenvolvem métodos rigorosos de observação, né? Então, eles elaboram raciocínios comparáveis aos da ciência moderna. E o que Levi-Strauss vai dizer, né, é que a gente precisa, então, a gente não pode interpretar esse modo de conhecimento de maneira utilitarista, né? Porque esse pensamento, pelo contrário, ele demonstra uma atenção extrema e refinada ao seu ambiente, né? Uma capacidade de observação invejável, né? Uma curiosidade permanente, né? Ele discute muito a partir do conhecimento botânico, mas a gente poderia ampliar para tudo, né? Tem uma verdadeiro interesse pela diversidade do mundo natural, né? Então, e a partir disso ele vai discutir, então, bom, se o pensamento indígena não seria desprovido de racionalidade, seria uma forma pobre de pensar, porque ele demonstraria, né, a partir de vários casos etnográficos que ele trata, né, uma capacidade muito grande de classificação, de ordenamento, né. Então, a primeira coisa que o Levi-Strauss, assim, ele tira do caminho é isso, né. Então, o pensamento
esse pensamento indígena, ele não conhece as coisas porque elas são úteis, né? Então você não se preocupa apenas aqui com aquilo que você é útil e que não é, a gente descarta, né? Pelo contrário, ele fala, né? Elas tornam-se úteis primeiro porque são conhecidas, né? Ou seja, a curiosidade produz a utilidade, né? Não é a utilidade que produz o conhecimento. Então, essa é uma ideia central da ciência do concreto, como ele vai conceituar depois, né? O pensamento selvagem é um pensamento livre do utilitarismo, né? Então, é diferente do que geralmente a gente rebaixaria esse pensamento à simples utilidade, digamos assim, né? E aí, já um outro parênteses importantíssimo, né? O pensamento selvagem, tal como o Levi-Strauss diz, né? Ele não seria o pensamento dos selvagens, né? Ele seria uma modalidade, uma propriedade do pensamento presente em toda a humanidade, né? Inclusive na nossa sociedade, como ele vai dizer, mas que se manifesta principalmente na arte, hoje em dia, né? Esse pensamento, digamos assim, a gente excluiu ele um pouco, mas ele ainda há reminiscências dele e ele se encontra justamente na arte, né? Então, o que Levi-Strauss vai mostrar, fazendo a comparação entre esse modo de pensar a partir dos povos indígenas e o modo de pensar ocidental baseado na ciência, é que se por um lado a gente quer mostrar que eles são super diferentes, o que acontece quando a gente vê esse conhecimento operando, né, como os indígenas compreendem o mundo, é que ambos, tanto o pensamento selvagem quanto o pensamento científico, eles procuram organizar o mundo, né? Eles constroem sistemas, né? Então, para Levi-Strauss, isso é uma propriedade comum a todo pensamento, né? Que é uma exigência para organizar os dados da experiência sensível, produzir uma ordem e transformar o caos, né, em cosmos, né? Em algo, em uma ordenação, né? Então, se por um lado a ciência procura a ordem na natureza, né, as regularidades e as leis que o mundo natural apresentaria, o pensamento científico faria isso da mesma maneira, ou melhor, buscaria isso, mas de maneira diferente, né, digamos assim. Então, novamente, Levi-Strauss, né, ambos respondem à mesma exigência intelectual, né, que é estabelecer relações entre as coisas, né, e construir sistemas e explicar a conexão entre fenômenos, né. A diferença estaria nos procedimentos e nos resultados. E aí Levi-Strauss tem toda uma discussão, que eu acho que não vai dar tempo, com a magia e tal, mas aí um outro ponto importante que ele destaca, que é essa questão do paradoxo neolítico, né? Porque, como vocês sabem, né, o Neolítico é conhecido por um período de grandes revoluções na humanidade, né, um grande marco na evolução do humano. E aí Levi-Strauss apresenta uma provocação, né? Então, assim, se os povos neolíticos, né, eles desenvolveram a agricultura, a domesticação de animais, as cerâmicas, porque a revolução científica só ocorreu milênios depois, né? Então, né, o que explicaria, digamos assim, essa, né, da perspectiva mais ocidental, né, essa falta de pensamento, né, essa grande período, essa grande lacuna, né? E a resposta para Levi-Strauss é justamente, né, existem duas maneiras diferentes de ciência, né? Uma mais próxima à sensibilidade da imaginação, o pensamento selvagem, e outra mais afastada da experiência sensível, né, da lógica do sensível, que seria o pensamento ocidental, né? E a ciência moderna e a civilização moderna teria escolhido afastar-se dessa ciência do concreto, né? E ele vai mostrar, a partir do pensamento mítico, né, e das histórias, das narrativas dos povos indígenas, que esses mitos, né, onde geralmente se pensava e ainda se pensa, né, que são meras fabulações, mentiras, expressão da irracionalidade, pelo contrário, ele vai falar, né, são formas de reflexão e observação. Eles exploram especulativamente o mundo sensível, né? Essa palavra é importante, né? Os povos indígenas especulam sobre o mundo para além,
novamente, né, da utilidade, né, especulam tal como nós especulamos e tal. E produzem conhecimento a partir disso, né. Daí a noção que ela também é uma ciência, né, mas é uma ciência do concreto, né. É um modo de conhecimento baseado na observação minuciosa e na organização do sensível. Para fechar, né, uma outra questão importante, que talvez seja interessante aí, que eu acho que tem chance de cair na prova, é a questão da diferença entre o bricoleur e o engenheiro, né? Então, o pensamento, essa ciência do concreto é a ciência primeira, né? Não primitiva, primeira no sentido de que um dia todos nós compartilhamos e ainda compartilhamos, né, como eu falei, algumas reminiscências disso na sociedade. E esse pensamento selvagem, em estado selvagem, né, essa ciência do concreto, ela operaria a partir de uma bricolagem, né? Fazer algo novo com elementos já existentes, né? O que seria muito diferente para o Lévi-Strauss de como o pensamento científico operaria, né? O pensamento mítico, o pensamento selvagem, ele trabalha com signos, né? A Nina explicou um pouco, né, assim, a questão da linguística, né? Então, signos é uma relação entre imagem e conceito, né? Enquanto o engenheiro trabalharia apenas a partir do conceito, né? E aí ele faz uma série de contrastes entre como o bricoleur trabalha e o engenheiro trabalha, né? Então, o bricoleur, né, tanto, né, ali um artesão fazendo suas coisas, quanto a maneira de pensar, ele parte de materiais já disponíveis, né? Enquanto o engenheiro, né, pensamento mais científico, que apresentaria o pensamento científico, parte de um projeto já definido, né? O bricoleur trabalharia em um universo limitado, né, das suas condições, enquanto o engenheiro poderia criar formas novas, né? O bricoleur reorganizaria o que já existe, enquanto o engenheiro molda os materiais segundo um plano, né? Você tem primeiro um exemplo, um plano, que você vai seguir se adequando a ele, né? Então, o bricoleur não, ele vai reorganizando a partir do que já existia, né? Ele não tem controle do que está dado ali, ele vai só mexendo a partir disso, né? Então, o bricoleur opera por signos e imagens e o engenheiro por conceitos, né? Então, né, fechando assim, para a gente não perder muito tempo, o que é importante desse livro é justamente essa capacidade do Lévi-Strauss de provincializar o pensamento científico e mostrar que os ditos selvagens pensam tão bem e sempre pensaram tão bem quanto o pensamento científico, né? Mas eles apenas pensam sobre outras coisas ou pensam de uma maneira diferente, né? E daí que tem essa a importância desse livro. É isso. Bom, aí eu vou falar da última aula, rapidinho. Mas, voltando na parte que eu estava falando, então, como eu estava dizendo, a memória social, enquanto essa memória do humano, em síntese, né, porque basicamente só ele que tem essa memória do intuito social, ele, bom, e aqui eu trouxe essa imagem porque é um dos exemplos que ele traz no último capítulo, no último capítulo 15, ele fala sobre os museus, que essa memória social é justamente para entender essa questão dos museus, né? Que os objetos, eles vão fazer sentido, e isso corrobora com o estruturalismo, né? Essa questão do entendimento sistêmico das coisas, que para a gente entender a disposição desses objetos, precisamos dessa memória social que precisa ser dada através da educação de indivíduos, né? Então, ela só vai fazer sentido se ela for resguardada por esse grupo social, né? No caso, o Abraham fala sobre etnia. Então, ele vai partir do pressuposto da memória social, ele vai dar o exemplo do museu, da exposição dos objetos, para falar sobre o homem sendo ultrapassado pelas suas próprias técnicas. Então, o que acontece? Ele vai se perguntar, nossa, como que o ser humano vai resguardar essa memória e inscrever essa memória social para além do indivíduo? Que
é daí que ele parte o pressuposto, né? Então ele vai falar que o Homo sapiens, a evolução dele, o objetivo dele é fazer com que toda a sua memória social seja guardada. Então, aí que parte a exteriorização dos utensílios. Como eu disse, é importante salientar que a libertação do utensílio, a libertação da mão via o utensílio e a libertação do comportamento, elas andam juntas. Porque não há a libertação da mão via o utensílio técnico sem a linguagem. Porque para ter conseguido ser atingida a linguagem, o homem precisou ter tido a boca, eu vou falar um pouquinho depois, ela precisou que a boca perdesse a função meramente, como fala isso? Apreensiva, de eu uso a minha boca para me alimentar apenas. Então a boca precisou ter perdido essa função para ela ter adquirido outra função. E como que a boca perdeu essa função? Ela só conseguiu perder essa função uma vez que os humanos conseguiram exteriorizar e conseguir fazer da mão um objeto técnico. Então ele vai falar que os humanos, para fazer a manutenção dessa memória social adquirida por meio da linguagem, eles vão usar utensílios exteriorizados, utensílios técnicos e cérebros artificiais para conseguir que a inscrição na sociedade seja dada mais para frente. Então ele vai, como eu disse, ele vai dar os exemplos dos livros e da escrita para dar concretude a essa exteriorização. Então ele vai falar aqui que o que difere de fato a mão do humano e a mão do primata? Bom, porque se você pensa na mão, é uma mão, não tem como pensar a mão de outra forma. Então, como ele coloca aqui, não a distinção entre as operações nas quais a ação da mão se combina com a... Não é essa. Bom, mas é que... Ele vai falar, então ele vai falar que os primatas e os homens, eles têm a mão dotada de uma mecanicidade parecida. Aí, aqui. Só que a mão humana, ela detém um conhecimento tátil diferente. Então, assim, o valor do humano no gesto não se encontra, pois, na mão em si, não é nela que se encontra, cuja condição suficiente consiste em estar durante a marcha, mas precisamente na marcha vertical, e nas consequências paleontológicas que dela derivam do domínio do desenvolvimento do aparelho cerebral. Então, não é a mão em si que dá essa excepcionalidade humana, mas é a partir do que se faz com essa mão que o humano detém essa excepcionalidade. Então, ele vai falar dessa questão verticalizada, porque é a partir do bipedismo humano que começa a depender menos e menos da mão e da boca para se ter a apreensão. Bom, aí partindo para a dissolução do indivíduo. Então, ele vai falar que a associação operatória do utensílio do gesto pressupõe a existência de uma memória, na qual se inscreve o programa de comportamento, isto é, a memória social. Já vimos atrás que, no caso do homem, a mobilidade do utensílio, a esterilização técnica, por meio de ferramentas, e da linguagem, né, a partir da esterilização do comportamento, determinava uma esterilização dos programas operatórios ligada à sobrevivência do dispositivo coletivo. Agora trata-se, pois, de seguir as etapas que marcam uma libertação operatória tão avançada nas sociedades atuais que acabou por atingir não só o utensílio. Aqui ele fala que a esterilização não vai só atingir os utensílios e os comportamentos, essa vias de fazer a manutenção da memória. Vai atingir também o gesto, a memória das operações e a própria programação nas máquinas, na mecânica automática e na aparelhagem eletrônica. Então, aqui ele fala que essa exteriorização da memória, do comportamento, não vai atingir, mais uma vez, a linguagem nem os utensílios, mas vai ter uma série de coisas que vão ser esterilizadas para que se mantenha essa memória social ativa. Isso é, vão se desenvolver
máquinas de diversas formas, moinhos, né? Aí no livro ele vai fazer uma sequência lógica da esterilização dessas funções, né? Então ele vai falar primeiro da doação direta, aí depois ele vai falar da esterilização indireta, aí depois ele fala sobre o músculo, aí depois ele fala sobre a consciência, aí depois ele fala sobre a consciência. Então tem uma série de coisas que o ser humano vai fazer para exteriorizar essa memória que é dado, que está no livro, para atingir esse ápice. Aí é que entra o problema, né? O termo da esterilização. Aqui, eu botei dois exemplos que eu vou explicar. Bom, aqui ele fala do termo da esterilização, né? Aí ele problematiza. Mas será que vai ter um momento que o ser humano vai se esterilizar ao ponto de deixar de ser ser humano? Aí ele vai falar aqui, bom, não há por que a gente ter medo de que robôs vão dominar o mundo, porque não se trata disso. Porque se algum dia, ó, a imagem dos robôs dando caça ao homem, cavalgando na pelgada dos galpos, lançando em perseguição desse no meio de uma floresta de tubos, apenas será possível se o humano estiver relacionado, né? Se ele estiver intervindo ali. Então não há como um robô emergir por si só sem que o humano esteja relacionado. E é sobre isso que trata a esterilização. Apesar da técnica estar lá, não há como o robô ser ele assim, sem ter a influência do humano, nos termos do que a gente considera como a parte do humano. A técnica vai estar antes e depois, mas o que é do humano, a técnica humano precisa estar ali. Então, a esterilização não vai fazer com que a técnica seja vinculada ao humano, mas não, como que eu posso dizer, não temos que recear, né, assim que ele coloca, que um robô, que é essa esterilização completa do ser humano, da consciência completa, faça emergir e domine. Então, a explicação das imagens. É um jogo, tem uma temporada. Aí esse jogo é justamente sobre humanoides que começam a conviver com os humanos, e a pegada do jogo é os robôs vão vivendo até o momento que eles começam a ter um surto de emoções, eles começam a ter emoções, né? E aqui, aí no jogo é aquilo, né? Eles consideram o surto das emoções e o ápice da consciência como mais do humano, né? Então, a problemática do jogo é essa. Aí na série, é um parque de diversões que tem esses robôs, mas eles não sabem que são robôs, eles não têm essa consciência. Tudo isso para dizer que o Leopold diz é o contrário disso. Não existirá essas formas de humano, de robô, né? Não existirá. Porque se existir isso, a gente está sob o controle. Porque para ter essas formas de esterilização completa do humano, o humano precisa estar lá para fazer algum tipo de meio de campo. Bom, é isso. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, de verdade. Foi ótimo. Estou bastante. Nossa, foi ótimo. 7 aulas em 1h30. Muito bom. Quando você fala assim, parece ótimo. Não sei. Uma hora só. Mas De verdade, acho que, bom, pra mim, né, tô falando de mim, né, me contemplou bem, assim. A gente tá desinibido, né, assim, eu me sinto desinibida de estar aqui falando, imagina, na aula eu não falo, né, tem mais 50 pessoas, o professor tal, eu fico super tímida, assim, e aqui eu me senti até mais à vontade, né, de perguntar então, é isso que eu falei, né, o Pedro falou, estamos aqui, estamos juntos, né, eu tô me sentindo assim, então, isso já me ajudou, né, então é isso, assim, obrigada pela disponibilidade de você, de ajudar a gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu queria, na verdade, no texto ele fala do Bicalé, quando ele fala muito sobre a relação com a arte, mas eu lendo o texto eu não consegui pegar muito bem o que ele quis dizer. Eu achei essa parte muito bonita. Também. Então,
quando ele fala tipo, da pintura, do colorinho, sabe? Essas Aham. coisas eu não entendi muito bem. Não, então, é isso, né, que ele diz que bricolé, primeiro, a arte seria onde o pensamento selvagem se expressaria na nossa sociedade hoje, né? Assim, a gente foi, o pensamento científico foi tomando conta, né, a maneira de compreender o mundo a partir da ciência, né, se tornou hegemônica e o pensamento selvagem foi excluído, sendo excluído, colocando nas margens, né? Mas a arte e o modo de expressão artística ainda representaria, digamos assim, o pensamento em estado selvagem, né? E essa figura do bricolé, então, são duas questões que se apresenta, né? Essa figura do bricolé, então, e é isso, né? O bricolé, né? O Guilherme até deu essa tradução, né? Assim, a gente poderia pensar como um artesão, né? Assim, então, alguém que o modo dele de pensar, o modo dele de fazer as coisas, não é a partir de um grande plano, né, de grandes regras que estão na cabeça dele, a partir da qual ele vai trabalhar, né? Assim como a ciência, né, trabalha, né? Então tem um grande plano de investigação e a maneira como ela vai escrutinar ali a natureza, o mundo, em busca de regras, de leis, né? Então o bricolé ele agiria de uma outra maneira, né? Ele tem o mundo, né, o dado ali que está dado para ele, a experiência sensível, e a partir disso, né, ele vai reorganizando o mundo e conferindo sentido, né, trabalhando a partir do que a experiência dá, né? E isso seria aproximado muito com o modo de arte, né? Então, a arte ela seria um modo de expressão que seria próximo ao do bricolé, né? Então, estaria o mundo aqui, o dado, o que a gente tem, e ela reorganizaria de diferentes modos a experiência sensível, né? Ela colocaria uma ordem, né, nesse caos que existe, mas a partir de um modo próprio de expressão e que não obedeceria, digamos assim, os imperativos da ciência, né? Ela tem uma liberdade própria, né? Assim como o pensamento selvagem, né? Então, eu esqueci os exemplos que ele dá, assim, específicos, né? Que eu acho que ajudaria vocês. Talvez eu consiga Ele buscar fala as minhas uma coisa, anotações. mas eu não sei se é entrando muito, assim, porque eu não consegui relacionar muito com o programa dele. Mas da uma coisa de redução da arte, assim. Não de redução da arte, mas das artes que são pequenas mesmo, eu As acho. miniaturas, né? Posso, ele tem, eu acho que parte do paralelo entre a arte e a ciência do concreto, né, o pensamento selvagem, é a relação de observação da arte. Quando você vê a arte, você consegue enxergar um quadro inteiro e depois você consegue analisar as partes constitutivas desse quadro. Eu acho que esse modelo que ele está falando se assemelha ao modelo estrutural, que você consegue primeiro ver a relação e depois tirar dela as categorias. Eu acho que é um pouco essa dimensão. Assim. Interessante. E assim, é isso, a gente está fazendo essa posição, mas ele também matiza um pouco, né? Não é que assim, a arte seria um pensamento totalmente diferente da ciência, né? Não é essa oposição que ele está fazendo, né? Mas o modo de se fazer arte, ela operaria ali entre o sensível e o inteligível, né? Então, justamente isso, né? A experiência sensível, da maneira como a gente conhece o mundo sensível, as coisas, né? Os cheiros, as cores, enfim, tudo, né? Mas também a arte, ela se baseia nos materiais disponíveis, mas ela pensa sobre esses materiais também, né? Então, é isso que ele é o bricolé, mas ele também tem um quê de pensamento científico, né? A professora disso. Não sei se explicou bem. Eu adicionaria a comparação que o Guilherme faz, ou está no livros, sobre parques nacionais. Que, como eu disse, a arte não é só pensamento concreto e nem pensamento do conceito. A arte seria o Parque Nacional onde o pensamento selvagem
esqueci. Acho que Pode ser eu domesticado. anotei. O Parque Pode ser domesticado. Nacional é tipo, esse. ela está numa Parque zona Nacional de do fronteira. Pensamento em Estado Selvagem. Ela está numa zona de fronteira, porque a arte, foi no Vespertino que perguntou, eu acho, que a arte ela está nesse lugar onde se estaria só a ciência do conceito, que é a ciência, que é a nossa sociedade. Então a arte ela estaria lá como essa zona de fronteira que seria em termos como que é, em termos de parques nacionais e de conservação, que é essa zona de fronteira, que é o único lugar dessa zona de mineração, de monocultura que resguarda algum tipo de biodiversidade. Então, é meio que isso, que não é... E essa biodiversidade, nesse Parque Nacional, ela não vai ter as mesmas características de uma natureza aberta, de uma natureza como ela deveria funcionar, com pessoas ali, com recursos, natureza. Ela vai funcionar de uma maneira dela, mas que detém essa diversidade que deveria estar ali. Então, ela vai estar numa zona de fronteira. Então, a arte ela estaria aí. Ela deteria características da ciência do conceito, mas também a ciência do concreto. Ela não seria nenhum nem outro. O Pedro lembrou de uma coisa importante, né? Ele fala que seria... Ah, é verdade, tem isso.